tema de muitos filmes. Os Cavaleiros do Apocalipse geram muita polêmica sobre o seu significado. Quem seriam eles e quando surgirão no cenário da história? Eu sou o pastor Sérgio Marcos, esse é mais um vídeo da Vida em Cristo. Quero que você, por favor, curta a nossa página, se inscreva no nosso canal para você não perder nada sobre Apocalipse essencial. O tema do vídeo de hoje é os Cavaleiros do Apocalipse. E nós vamos começar dizendo que são 4 cavaleiros, e a gente sabe disso, muitos sabem disso, muitos já estudaram isso. E o Apocalipse é rico em números, em cores, em formas, em figuras, né? Então, na ordem, são 4 cavaleiros: o cavaleiro do cavalo branco, do vermelho, do preto e do amarelo. Então, se nós analisarmos a ação dos 4, o que nós veremos? Que há uma progressão. Sempre o cavaleiro seguinte complementa ou intensifica a ação do anterior. Há uma progressão e a gente percebe isso com muita facilidade. Primeiramente, o cavaleiro do cavalo branco. Muitas pessoas pensam que se trata de Jesus, né? Mas uma leitura mais atenta ao texto faz com que a gente questione isso, né? Apocalipse capítulo 6, verso 2. Seu cavaleiro empunhava um arco e foi-lhe dada uma coroa. Ele cavalgava como vencedor, determinado a vencer. Então, apesar de ser mencionado uma coroa, ele empunhava um arco. E Jesus nunca é retratado como alguém que empunha um arco. Ele cavalgava como um vencedor, né? E determinado a vencer, o que não sugere ser Jesus Cristo, né? Cristo vai aparecer também montado num cavalo branco, mas lá no capítulo 19. Eu chamo você para acompanhar a leitura. Apocalipse 19, 11 a 13. Vi o céu aberto, diante de mim um cavalo branco, cujo cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro. Ele julga e guerreia com justiça. Seus olhos são como chamas de fogo e em sua cabeça muitas coroas. E um nome que só ele conhece, ninguém mais. Está vestido com um pano tingido de sangue e o seu nome é Palavra de Deus. Então, veja, não há a menor dúvida que aqui se trata de Jesus. E o contraste com esse cavaleiro no capítulo 6, no versículo 2, é imenso. Então, nós não podemos julgar precipitadamente esse cavaleiro do cavalo branco, aqui no capítulo 6, na abertura dos selos, como sendo Jesus. Tá? O cavaleiro do cavalo branco não é Jesus, isso está muito claro, e parece ser, tudo indica ser, o anticristo em sua manifestação. Agora, alguns estudiosos dizem que esse cavaleiro do cavalo branco talvez não seja a figura, a pessoa do anticristo, mas representa a sede humana por conquista, por poder. Então, as guerras são provocadas por desejo de vingança, por anseio por poder e por supremacia. As guerras geralmente são assim, né? A expressão foi-lhe dada uma coroa sugere que Deus está no controle, ou seja, ele não conquista isso, foi-lhe dada essa permissão, tá? E Deus então como que entrega à humanidade a sua própria maldade, a sua sede de sangue, de vitória e de conquista. Na Segunda Guerra Mundial, a sede de conquista era por território, tá? Hoje essa sede de conquista é por poder econômico. Então, nos últimos dias, isso se intensificará cada vez mais. Agora vamos para o cavaleiro do cavalo vermelho. Apocalipse 6, verso 4. Então saiu outro cavalo, e esse era vermelho. Seu cavaleiro recebeu poder para tirar a paz da terra e fazer que os homens se matassem uns aos outros. E foi-lhe dada uma grande espada. Não é difícil identificar esse cavaleiro. Seguindo a sede por conquista, né, que veio com o cavalo branco, esse cavalo vermelho representa a guerra. Tá?
A grande espada que lhe foi dada simboliza seu grande poder de destruição, mas ainda sob o controle final de Deus. Mateus 24, verso 6, Jesus já havia alertado, dizendo: vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras, mas não tenham medo, é necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Então, essa expressão que aparece no texto, que se matassem uns aos outros, sugere guerras civis entre pessoas da mesma raça ou nação. E nós temos visto muito isso, não só no Oriente Médio, mas até aqui nas Américas, onde há uma polarização política, a exemplo dos Estados Unidos e também do nosso Brasil. Esquerda e direita como se fossem inimigos, não se consideram da mesma raça, da mesma nação, sob a mesma bandeira. Mas há um ódio instalado, e isso tende a se intensificar cada vez mais. Voltando ao assunto das guerras, o século XX foi o mais assassino de toda a história a qual nós temos registro. O número total de mortes na Segunda Guerra foi estimado em 187 milhões de pessoas. Imagine isso. Se o nosso Brasil tem 220 milhões, seria quase a nação brasileira totalmente destruída numa guerra. Isso é muito sério. E nos últimos dias isso vai se intensificar cada vez mais. Bom, vamos lá. O cavalo preto. Apocalipse 6, versículos 5 e 6. Olhei e diante de mim estava um cavalo preto. Seu cavaleiro tinha na mão uma balança. Então ouvi o que parecia uma voz entre os 4 seres viventes, dizendo: 1 quilo de trigo por 1 denário, 3 quilos de cevada por 1 denário, e não danifique o azeite e o vinho. Esse cavaleiro, em consequência da sede de conquista e da guerra dos cavaleiros anteriores, ele traz fome. A economia mundial está sofrendo, um abalo, e nesses últimos dias isso vai estar cada vez mais intenso. Jesus também já havia nos dito que isso aconteceria. Mateus 24, verso 7. Nação se levantará contra nação, reino contra reino, e haverá fomes. Fomes, eu fui consultar o grego, realmente fomes no plural. Talvez se referindo à fome física, talvez se referindo à fome de carinho, de atenção, e agora com tantos refugiados, a fome de acolhimento. Isso está profetizado no livro do Apocalipse. Esse cavalo preto representa isso. Estima-se que aproximadamente 11 pessoas morram de fome por minuto no mundo. Se você tem sempre o seu café da manhã garantido, o seu almoço, o seu jantar, o lanchinho da tarde, talvez você não consiga nem acreditar que esses números são reais, mas eles são. Por minuto, enquanto eu estou falando com você, por meio desse vídeo, quantas pessoas estão agora morrendo de fome no mundo? E isso já está afetando várias regiões do planeta e só vai se intensificar com o passar do tempo. Pois bem, o cavaleiro do cavalo amarelo. Apocalipse 6, 8. Olhei e diante de mim estava um cavalo amarelo. Seu cavaleiro chamava-se Morte, e o Hades o seguia de perto. Foi-lhe dado poder sobre 1/4 da terra para matar pela espada, pela fome, por pragas e por meio dos animais selvagens da terra. Então esse cavaleiro, que segue a sede de conquista, a guerra e a fome, esse cavaleiro representa a morte. No original grego, essa cor amarela, na verdade, significa amarelada. E alguns tradutores dizem verde amarelada, ou seja, a cor da doença, a cor do moribundo, a cor da morte. Palidez, é isso que ela representa. Aqui é mencionado pragas, que também foi alertado por Jesus em Lucas 21, verso 11. Haverá pestes em vários lugares e acontecimentos terríveis.
A pandemia da Covid-19, que são dados de agosto de 2021, já matou em todo o mundo 4.400.000 pessoas. E isso está sendo intensificado à medida que o fim dos tempos se aproxima. Pois bem, o que é essencial aqui? Nós estamos vendo somente aquilo que é realmente essencial no Apocalipse. Primeiro, a soberania de Deus na história. Se Deus já no início da era cristã, por meio do apóstolo João, nos mostrou tudo isso, é porque Ele sabe para onde a história humana vai. A soberania de Deus enxerga, Deus é onisciente. Ele conhece passado, presente e futuro num só relance do seu olhar. Então, nós precisamos lembrar também que cada selo foi aberto por Jesus. Jesus abre o selo, né? E a cada cavaleiro, se você voltar no texto, você vai ver, é dito, venha. E cada um recebe poder, ou a Bíblia diz, foi-lhe dado poder. Então, primeira coisa que é importante você lembrar, e eu lembrarmos, Deus é soberano, Deus é o Senhor da história, Deus sabe de tudo isso, Deus não está surpreendido com nada. A maldade humana, o pecado humano estará sendo levado às últimas consequências até a manifestação do anticristo. Todavia, Deus está no controle de todas as coisas. Segundo, a Bíblia, ela está se cumprindo diante dos nossos olhos. Tudo isso que eu relatei aqui tem respaldo no jornal de ontem, no jornal de hoje, no jornal que vai sair amanhã. Então, a Bíblia é alguma coisa a qual nós deveríamos nos dedicar. Você lê a palavra de Deus, porque se ela é real com respeito às profecias, ela é real quando ela consola, quando ela edifica, quando ela fala que Deus é contigo, que Deus é comigo, que Deus é conosco, quando ela diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, quando nós lemos profecias e vemos que elas se cumprem diante de nós, isso está chamando a nossa atenção para a palavra de Deus e a ela devemos dedicar mais tempo e nos enchermos do seu conhecimento, para estarmos cada vez mais cientes de que Deus está no controle de todas as coisas. Apocalipse 22, verso 6. Essas palavras são dignas de confiança e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. E por último, que é essencial aqui, esse conhecimento deve nos levar à ação. Primeiramente, aos que ainda não entregaram as suas vidas a Jesus, arrependam-se dos seus pecados, pois Deus está esperando isso de você. Se você se sente culpado, se você fez coisa errada com respeito à sua família, se você tem acumulado atos desonestos, se você tem guardado amargura, ódio, ressentimento no seu coração, existe muita imoralidade na tua história, no teu coração, na tua mente, se você se sente sujo, se você se sente perdido nesse mundo, arrependa-se disso. Volte-se para Deus, porque a Bíblia diz que Deus é rico em perdoar. A maior riqueza de Deus é a capacidade que Ele tem de oferecer perdão e garantir o nosso perdão. Isso Ele fez por meio de Jesus Cristo. Segundo Pedro, capítulo 3, verso 9, a Bíblia diz que o Senhor não demora em cumprir a sua promessa como alguns pensam. Pelo contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Chega diante de Deus e Deus, eu errei, eu me sinto muito mal por isso, eu preciso do seu perdão. Em segundo lugar, ao ouvir os cavaleiros de Apocalipse, nós devemos pensar em nos preparar para o que está acontecendo e vai continuar acontecendo até o dia final. 1 João capítulo 3, verso 2 e 3 diz: amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, pois o veremos como Ele é. E aí preste atenção nessa última fase. Todo aquele que nele tem essa esperança, purifica-se a si mesmo, assim como ele é puro.
Deus me chama todo dia à santificação. E Deus também te chama todo dia à santificação. Esses dias eu estava olhando uma flor que brotou no meu jardim. Aquela flor, ela tem um ar de santidade, de pureza. E aquilo Deus deixou para nós, para inspirar a nossa santificação. Eu tentei encontrar um defeito naquela flor, não encontrei. Quando nós olhamos para a nuvem do céu, para o azul do céu, para um passarinho cantando, tudo na natureza nos chama à santificação, à pureza de caráter, de pensamento, de sentimento. Então, se você está afastado dos caminhos de Deus, não perde seu tempo, volta para Jesus agora. Se você deixou a sua igreja, sei lá, talvez você possa ter lá os seus motivos, mas nenhum deles justifica abandonar Jesus, abandonar o Espírito Santo. Hoje nós temos muitas igrejas, temos igrejas sérias, igrejas honestas, igrejas que estão pregando o Evangelho, pastores dedicados, pastores consagrados. Deus tem multiplicado sobre a terra pessoas para serem luz, para serem sal. Então volte-se para Jesus, volte-se para Deus. E eu convido você a orar conosco nessa hora. Pai, eu peço, Deus, que essa mensagem possa trazer não apenas um susto, não apenas uma exortação severa, não apenas um alerta, um sinal vermelho, mas um despertamento, um anseio, um desejo de se preparar, porque o mundo que nós estamos vivendo está em convulsão, ele está caminhando a passos largos para o justo juízo de Deus. Então prepare-nos como igreja para estarmos próximos de Ti, seguirmos o Cordeiro por onde Ele vá. E ó Deus, que Ele traz sobre essa vida que está me ouvindo agora, esse homem, essa mulher, esse casal, esse jovem, essa menina, ó Deus, traz vida, traz arrependimento, traz um coração quebrantado e traz, ó Deus, a doce sensação da Tua companhia, do Teu perdão e da Tua paz. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Se esse vídeo foi bênção para você, não perde tempo não, compartilhe agora mesmo, passa pelo WhatsApp, passa pelas redes sociais, vamos alcançar o maior número de pessoas mostrando o que é essencial nesse livro do Apocalipse. Deus te abençoe, até o próximo vídeo, em nome de Jesus.